Olá, olá! Começamos agora o Medcast, que é o podcast do Brasileiro no Mundo, com 3 convidados muito especiais. Nesse podcast a gente vai falar sobre saúde, sobre inovação e tudo que impacta o brasileiro no mundo. Aqui meus 3 amigos, Marcelo Succa, Igor Couto, Fernando Cariello. Eu vou pedir que cada um se apresente. Marcelo, quem é o Marcelo? Bom, Neymar, obrigado, antes de tudo, por estar aqui no primeiro episódio, né? Isso aí. De muitos que virão. Meu nome é Marcelo Succa, eu comecei minha carreira como advogado. Depois eu tive a feliz ideia de fazer uma Lawtech. Essa Legal Tech ela foi vendida para a TOTVS. E aí depois o resto da história. Tive uma jornada interessante na TOTVS, tive o prazer de abrir várias unidades da TOTVS no mercado internacional, a primeira unidade em Bogotá, depois algumas ações na Europa e agora trouxe a TOTVS aqui para a Flórida. E quando eu vim para a Flórida eu também consegui achar um tempinho para apoiar startups junto com o meu amigo Fernando, mas aí depois ele conta essa história. E foi daí que eu conheci também o Igor, mas cada um se apresenta aqui. Obrigado pela oportunidade. Coisa boa, Marcelo. Seja bem-vindo. Igor. Obrigado, doutor Neymar, também pela oportunidade. Muito honrado pela iniciativa. Eu acho que transmitir experiências é sempre bom para todo mundo. Então, super feliz. Muito sucesso ao podcast. Obrigado a todos que estão ouvindo também. Eu sou o Igor, fundador da Sofia. Comecei minha carreira com aviação. 16 anos de idade, uma empresa brasileira que foi um orgulho aí do país, a antiga Varig. Olha só. E, na época, o grande desafio, quando teve uma mudança econômica forte no Brasil de moeda, era como que a gente mudava os algoritmos americanos para a plataforma nacional. Então, a gente podia fazer tudo ao redor do avião. No avião não podia encostar. Então, comecei minha carreira em aviação, aprendi muito sobre segurança de voo, sobre tudo que envolve essa indústria tão complexa. Depois passei por várias indústrias, né? Energia, óleo e gás, educação, sempre com missão crítica, que é como é que a gente coloca a tecnologia para apoiar a vida humana, sempre tem algum risco, ou grandes movimentações financeiras. Em 2018, eu me apaixonei por um conceito de tecnologia profunda, que é como que a tecnologia vai apoiar grandes transformações sociais. E aí lá dentro, biotecnologia e saúde acho que dos lugares mais honrados para a gente colocar essa tecnologia profunda. Então, me especializei no tema, dentro encontrei a bioinformática, que é como que a gente faz essa versão aí dos computadores, mas entender a biologia humana, né? Entender os organismos, a saúde. E uma área que a gente chama de computação cognitiva. Como é que a gente pode ensinar com as máquinas e aprender como elas pensam de algum jeito. E a chave é algum jeito, nunca vai ser igual ao nosso. É bem diferente. Mas me apaixonei pelo conceito. Na época eu já estava atuando na área da saúde com o Hospital Sírio-Libanês, lá no Brasil. E aí surgiu a oportunidade e o sonho de criar essas inteligências de fronteira com raiz brasileira, mas para o mundo. E aí também a gente conversa no papo, a história da Sofia surgiu, a gente nasce no Sírio-Libanês, eu mergulho na trajetória de saúde e recebo a honra aqui do convite de estar com você. Boa. Fernando? Obrigado, Neymar, obrigado por me convidar aqui. Eu sou um brasileiro no mundo. Né? Eu saí do Brasil numa época que sair do Brasil não estava na moda ainda. Eu fui em 91, fui morar no Equador, coisa que ninguém sabia onde é que era também. Tinha uma linha em cima e não fazia fronteira com o país. 91 no Equador, Fernando. Pois é, diferente, né? Aí eu trabalhei em empresas de construção, mineração, fui para Angola, morei 5 anos em Angola, morei 1 ano na Colômbia e voltei ao Brasil quando meu filho nasceu para criar o filho e fui convidado para vir para os Estados Unidos para trabalhar numa empresa de tecnologia que trabalhava com tráfego aéreo e defesa para fazer um projeto muito grande no Brasil. Fui morar em Boston, então passei 5 anos em Boston e naquela época eu achei que era muito interessante trazer tecnologia brasileira para os Estados Unidos, coisa que também ninguém estava pensando em fazer na época. Isso foi o ano de 2002, 2003. Em 2004 eu me mudei para Miami, porque eu achava que Boston era muito longe do Brasil, né? Demorava muito para chegar e fazer uma ponte. E fazia frio demais. Né? Também fazia muito frio, foram 5 longos invernos em Boston, né? E aí comecei a conversar com empresas brasileiras que queriam vir para os Estados Unidos, montei uma consultoria, fiz um projeto com o apoio do governo brasileiro, que existe até hoje, de trazer tecnologia brasileira para os Estados Unidos. Montei uma incubadora de empresas de tecnologia, uma incubadora de internacionalização de empresas de tecnologia,
que é pegar uma empresa brasileira de tecnologia e fazer a operação dela nos Estados Unidos. Montei uma aceleradora de empresas também para fazer o projeto de como entrar no mercado americano, e tive a sorte e o privilégio de vender as duas. A aceleradora a gente vendeu para um grupo investidor de Miami, que está fazendo um trabalho muito bonito em Downtown Miami, chama-se Manatec, que apoia empresas da América Latina a entrar nos Estados Unidos. E a minha incubadora, a CubaStart, eu vendi há pouco tempo para o grupo da Drummond Advisors. E a gente montou uma nova startup de operação de back-office de empresa chamada Daibo. Então, nos últimos 30 e muitos anos, eu sou um brasileiro no mundo que acredita que a tecnologia brasileira pode conquistar mais do que o Brasil pode estar presente em qualquer lugar do mundo. Imagina como vai ser esse episódio hoje. Eu sou o Dr. Neymar Lima, para quem não me conhece, sou CEO da MedStation e há 13 anos a gente tem a Clínica do Brasileiro no Mundo nos Estados Unidos. A MedStation já surgiu como um hub que cria infraestrutura para que profissionais da área da saúde exerçam suas atividades. E é por isso que a gente está reunido. A partir daí, nós montamos a MedTech e esse objetivo nos une. Globalizar empresas brasileiras, levar o talento brasileiro para o mundo, e aí começa esse grande talento. Igor, fala pra gente, quem é a Sofia e o que ela faz? Obrigado, Dr. Neymar. A Sofia é uma inteligência clínica e eu diria que ela tá com o sonho de se tornar uma super inteligência clínica. O que a Sofia faz? Ela apoia como se fosse um segundo cérebro para o médico em todo o fluxo de cuidado. E o objetivo é transformar o cuidado com a saúde muito mais personalizado, preciso, seguro e eficiente. Então, você pode imaginar que desde lá na prevenção, a comunicação com o paciente, o monitoramento do paciente, o engajamento do paciente, tem oportunidade de você transformar esse cuidado até no acompanhamento, num pós-cirúrgico e uma recuperação. Então, toda a jornada do paciente, toda a jornada de saúde tem oportunidade para a gente adicionar mais inteligência com essa nova geração de tecnologias. Então, é como se fosse esse super cérebro que consegue ajudar os médicos, ajudar os provedores de saúde, ajudar os pacientes em diversos momentos críticos da sua jornada de cuidado. Cara, que coisa incrível, né? Eu imagino que a gente está vivendo um momento histórico ímpar, em que tantas possibilidades de inteligência se reúnem, sejam humanas ou artificiais, né? Marcelo, Fernando, cara, onde que a Sofia entra nisso? O engraçado dessa história é que, às vezes, quando a gente pensa em tecnologia, as pessoas não ligam direto ao Brasil, né? E trabalhando com tecnologia há mais de 30 anos e tendo a oportunidade de apoiar empresas que estão fazendo a internacionalização, é impressionante como é difícil se preparar para chegar num... O Igor falou uma coisa importante, tecnologia de fronteira, né? Mas antes da gente chegar e empurrar essas fronteiras e tudo que a gente está vendo com a AI, Sim. Como que você prepara uma empresa brasileira para competir aqui no mercado internacional? E aí o que eu vejo de muito diferente na Sofia são os ingredientes, né? O Igor está aqui como founder nos Estados Unidos, ele veio ter essa vivência, ele já participa do meio acadêmico aqui, tanto fazendo papers como na parte de pesquisa, conseguiu aceleração junto com a Mayo Clinic. Então, e aí, quando ele se junta ao nosso grupo, né? Eu lembro, Neymar, quando nós estávamos conversando sobre os desafios da própria MedStation. Sim. Né, de como a gente podia apoiar mais o paciente, né? Algumas pessoas não sabem, né? Mas quer dizer, os valores da MedStation são muito importantes, né? Quando a primeira vez que você me falou, a gente não está aqui para cuidar da doença, né? Nós estamos aqui para cuidar da vida, né? Do paciente, da saúde, né? De gerar saúde. E a gente conversou um pouco do desafio da escala, né? Tudo que a MedStation estava crescendo, como ela, e precisava de tecnologia. E quando eu olhei para tudo isso, eu falei, pô, é muito bacana, eu conheço bastante da parte de faturamento financeiro, estoque de remédio, né? Eu posso ajudar um pouco no que algumas pessoas chamam, né, do time que está ali no backstage, ou back-office, né? Uhum. Esse time que está ali apoiando a operação, suportando toda a operação. Mas como que a gente traz, de fato, uma ajuda pro paciente, pro médico, que você sempre falou, olha, eu tô aqui preocupada com a jornada. A jornada do médico e a jornada do paciente. E foi aí que, ao conversar, né, com o Fernando e conhecer o Igor, que eu me deparei com a Sofia. Eu lembro como nós dois conversando e a gente falando assim, bom, se fizer tudo que a gente está falando, né, ou seja, o devolver tempo para o médico,
para ele de fato poder conversar com o paciente. E ele não se preocupar com a parte de documentação, que é necessária, controle, documentação, a gente é um ambiente regulado, né? Sim. Você está preparado para isso, para dar mais atenção ao paciente, ter a precisão clínica e ainda garantir que todo o dado flua, não só para o back-office, mas para seguros e para tudo mais, é impressionante, né? Agora, Fernando, quantas nessa jornada... Olha, o primeiro sabático que eu vim fazer aqui foi em 2003. 2002 você já estava aqui. Já estava aqui. Aí a pergunta é, quantas experiências tão incríveis como Sofia, às vezes não tão incríveis, que tentaram fazer essa transição e por falta de conhecimento e curva de aprendizado, simplesmente naufragaram na jornada. Olha, eu posso dizer que foram centenas, tá? Na nossa experiência, eu já perdi a conta de quantas empresas passaram pelo nosso ambiente de trabalho, pelas nossas consultorias. Foram mais. Hoje, de clientes ativos na empresa que eu vendia, eu tinha uns 120. Uau. Tá? Então, quando eu comecei com 2 clientes em 2004, hoje eu tenho 120, eu acho um êxito maravilhoso. Mas eu tive muitas empresas que tentaram fazer, ou nos procuraram para dizer qual é o mapa da mina, como é que eu chego nos Estados Unidos. E a resposta que eu tenho para isso é que o mercado americano não tem um mapa da mina, nem tem um GPS. Né? Você tem uma bússola. Né? A bússola diz, ó, o norte é para lá. Como você vai chegar no seu destino, onde você quer chegar, eu não sei qual é o caminho. Temos que construir juntos. É uma questão de a diferenciação da forma de trabalhar do americano e do brasileiro é muito grande. Tá? O Brasil é um país extremamente regulamentado, com leis muito fortes, que você tem que seguir, senão você será multado, você tem um fiscal que está em cima de você o tempo todo. Aqui funciona diferente. Na cabeça do americano, ele te dá uma diretriz, o governo americano te dá uma diretriz, não tem leis específicas para muitas coisas, mas tem, ó, se você fizer errado, você será multado, você pode fechar a sua empresa, você será preso. Né? Coisa, na parte tributária acontece muito isso. Agora, se você fizer dentro do limite aceitável, você pode fazer. Então, não existe uma normatização de como você entrar no mercado americano, que é o que as pessoas perguntam, né? Mas tem guias e modelos possíveis de fazer isso. Eu costumo dizer que quem me procura, eu não sei como você vai chegar aqui, mas eu sei como eu já errei e outras mais de 300 empresas e pessoas que eu conheço já erraram. A gente pode não repetir esses erros. Vamos tentar fazer um erro novo e que pode causar um novo acerto? Esse é um caminho a fazer. Cara, interessante que o Fernando está falando, porque eu sou procurado por muitos empreendedores e a mentalidade do Brasil é sempre quem me autoriza a fazer o que eu quero fazer. E aí vem a Sofia, que é um produto mundial, é uma solução mundial, uma solução que pode impactar. E a gente vê o Igor já chegando numa realidade. Eu cheguei há 13 anos, Marcelo e Fernando, há mais tempo que isso. E quais os desafios que você está vendo, Igor, nessa jornada e como que Marcelo e Fernando têm contribuído aí com você? Eu acho que a chegada é o primeiro grande desafio. Quando eu cheguei aqui em Miami... Tomar a decisão, né? Eu só sabia onde era a praia. Né, assim, e eu fiquei hospedado perto da praia, Aí. né? Porque praia tem hotel, é a única pior, coisa né? que eu conhecia. Eu lembro disso. Então, acho que o primeiro desafio é a chegada e você chega com a alma e a cabeça do Brasil. Mas, querendo ou não, essa é a realidade. Você está num país que é uma economia aí, no mínimo, 10 vezes maior do que a nossa. Uhum. E qualquer coisa que é 10 vezes maior que outra coisa É outra escala. é completamente diferente. Então, você chegar com a cabeça do Brasil num país totalmente desconhecido, sem uma rede de apoio, é muito difícil. Então, esse eu acho que é o primeiro desafio. O segundo, e isso o que me ajudou foi entender que tecnologia e cultura têm uma relação muito grande. As grandes tecnologias, elas só têm adoção em massa quando elas fazem parte da cultura. Muito interessante. Então, hoje o WhatsApp já é parte da nossa cultura, a mensagem é parte da cultura, a mídia social. Então, Mas não é na cultura americana. exatamente. Olha que Então, o interessante. segundo desafio é como é a cultura aqui, como é o jeito de fazer as coisas daqui em relação ao Brasil. Então, a chegada com essa rede de apoio e o entendimento do jeito de fazer as coisas é o segundo desafio. E o terceiro é que você também precisa ter um plano de curto, médio e longo prazo. É o hoje ou amanhã um dia. Você precisa estar preparado que a jornada não é curta, a jornada é longa. E você precisa ter um porquê muito forte.
né? Então, assim, para que você pretende isso? É engraçado que no caso da Sofia, né, e do meu pessoal, tem o porquê de produzir modelo de fronteira, né, de conseguir entregar aí. Eu tenho hoje 23 anos de tecnologia de missão crítica, que é duro, né, assim, uma exigência grande. Mas o meu segundo porquê era assim, poxa, eu quero ver nas publicações aí o nome Maria, quero ver José. Que Eu tô legal. cansado de ver John, tô cansado de ver Peter, o chinês, tem muito chinês. Nada contra eles, eu quero ver eles também, mas eu queria ver o nosso. Claro. Lá, eu quero participar dessa festa. Então, esse porquê me motiva. Então, acho que são os três. Quer dizer, você chegar a encontrar a sua rede de apoio, você entender como as coisas funcionam, você ter um plano de curto, médio e longo prazo e você manter a energia, dia a dia. Dia a dia. O sonho, né? Cara, Marcelo, o Igor falou um negócio que eu acho muito interessante. E eu, quando cheguei, fiz isso. A gente vê empresas gigantescas, mentes brilhantes, sempre discutindo como. Como que eu vou fazer, qual que é a lei, quanto de dinheiro. Esquece de, antes de trabalhar o como, definir duas coisas. O que ele vai fazer e por que ele vai fazer. Isso é impressionante, né? Se a gente não tiver propósito, a gente não vai encontrar a resiliência necessária, porque ela é necessária. E o business plan, ele é cheio de como e não tem nada do porquê. Eu lembro que, enfim, nessa jornada, não só para trazer a TOTS, mas as outras empresas que a gente apoiou, a gente tem histórias bacanas, a gente pode compartilhar algumas aqui. Mas uma das coisas que eu lembro, a TOTS, recentemente, até numa faculdade, na FAU, a gente estava mostrando o case. Nós chegamos a escrever 17 formas de como a gente entraria nos Estados Unidos. Selecionamos 4 ou 5. Mas a verdade é que na conversa com o founder, na conversa com o board e tudo, a gente sabia que a gente tinha que vir com uma cabeça de startup, independente do tamanho que nós tínhamos, e que a gente tinha que achar o nosso grupo, o nosso espaço e testar alguns produtos para a gente, então, encontrar o como fazer a expansão geográfica. A TOTS, ela é uma solução que a gente brinca que é para o Brasil que faz. Né? Uhum. Então, aqui a frase que eu tenho é que é o Brasil que faz beyond borders, né? Além das fronteiras, né? E tem que se montar um ecossistema, né? A TOTS, ela aprendeu a montar um ecossistema no Brasil e aí aqui, uma das primeiras coisas que a gente fez foi procurar um ecossistema. Mesma coisa que o Igor falou, eu já tinha morado na Califórnia, eu tive a felicidade de fazer um curso lá, e a gente ficou numa discussão, poxa, vamos colocar na Califórnia, porque eu já tinha o TOTS Labs, eu ajudei a montar lá em 2011 isso. Aí depois tinha a questão do Texas, tem muita oportunidade no Texas, custo de vida interessante, também crescimento. A parte do Income State Tax era parecido com a da Flórida, mas a Flórida ela tem uma coisa muito interessante para responder essa pergunta, né? Porque quando a gente pensa em propósito, tudo, a gente precisava expandir o ecossistema, a gente precisava entrar... a verdade é que a Flórida ela tem uma dimensão que às vezes alguns brasileiros não entendem. Ela tem uma economia hoje do mesmo tamanho ou maior do que o Brasil, depende de como você olha o valor do dólar. E as pessoas às vezes têm a impressão de que para eu entrar no mercado americano eu tenho que estar primeiro, vamos para Boston, vamos para Massachusetts, ou vamos para o Silicon Valley, se eu sou de tecnologia. E a verdade é que nós descobrimos, a própria TOTS mudou o labs dela, do Silicon Valley para North Carolina, e a gente aprendeu que o East Coast é muito importante. Ele é mais próximo, mesmo time zone. Ele está aqui na Flórida, você consegue essa rede de apoio muito mais rápido. Uhum. E ao a gente olhar para essas redes de apoio, a gente se associou logo no começo ao Brasil Florida Business Council. Hoje eu tenho orgulho de ser vice-presidente lá. E o que a gente vê é os latinos e os brasileiros aqui na América, à medida que eles começam a se apoiar, é um mercado muito interessante. Gigante. Né? Eu acho que tem estatísticas, são mais de 70 milhões de latino-americanos nos Estados Unidos. Quer dizer, só isso já é um mercado com uma renda per capita super alta. Maior que a Argentina, maior que o Uruguai. O volume de brasileiros aqui não é pequeno, né? E então, quando a gente olha para a gente apoiar empresas que estão chegando, a gente consegue prover a mesma tecnologia que a gente já provê hoje no Brasil para empresas que estão fazendo o processo de internalização. E aí a gente também viu empresas que olham para esse eixo Américas
e conseguimos apoiar também esses eixos. Quando eu olho para a Sofia e para o desafio que nós estamos pensando aqui, tem tudo a ver. A Sofia, ela está preparada para atender bem Américas, ela já tem clientes hoje na América, não só no Brasil, mas na América do Sul. Sofia já fala inglês? A Sofia já fala inglês, a Sofia já fala espanhol, hoje em dia isso é fácil, né? E o Igor ainda não contou, eu vou deixar ele contar, mas eu fiquei impressionado com os primeiros resultados que ele começou a encontrar na própria base da MedStation, né? Então, é montar esse ecossistema, essa cultura, né? Então, hoje a gente vê a Sofia totalmente integrada, gerando dados para nós, a gente conseguindo fazer o back-office. E tudo isso me leva a um propósito, né? Que você perguntou, e eu vou chegar agora lá, que é, poxa, como é que a gente ajuda o brasileiro a, de fato, se internacionalizar, se preparar e ser um player global? Sem dúvida. Né? Não adianta a gente só olhar para a economia continental que a gente tem no Brasil, que é importantíssima, mas como que a gente joga aqui na primeira divisão? Né? Fernando, é interessante isso que o Marcelo está falando, porque durante muito tempo o Brasil, por ser continental, só olhou para si. É verdade. E a questão, ó, quando ele fala de como fazer, eu volto nesse tema porque eu vejo muitos empresários discutindo o visto, onde vai morar, onde que os garotos vão estudar, que casa vai comprar, e não define o que ele vem fazer aqui. Eu vejo isso muito claro, depois eu vou deixar o Igor falar. A Sofia, ela sabe o que veio fazer aqui. Como é que você vê essa dificuldade de estar sempre discutindo como fazer, não sei quantos business plan, um plano de negócio bacana, só esquece de definir o que vai fazer. Isso a gente vê muito no dia a dia, tá? As pessoas me perguntam, mas qual é o melhor lugar para morar? E eu não tenho resposta para isso. É melhor Miami, Orlando, Boston, Nova York. O que você vai fazer, né, criatura? Às vezes eu digo uma resposta, aonde a sua esposa ou seu esposo prefere. Não tem, nesse país, não tem um lugar bom ou pior. Né? O que tem é qual que mais se adapta à sua realidade, ao seu dia a dia. O que você prefere fazer. Qual o seu objetivo a cumprir aqui? Tá? Meu objetivo é dar educação dos meus filhos em Harvard. Boston é um lugar melhor. Meu objetivo um dos motivos que eu vejo muitos brasileiros nos procurar. Não, eu não aguento mais, eu quero sair do Brasil por insegurança. O Brasil não é um país inseguro. Não em seu todo, né? Em Palmas não tem insegurança. Não, né? Não nessa mota. Petrópolis não tem insegurança, e está do lado do Rio de Janeiro. Né? Petrópolis passou 2 anos sem ter um roubo de carro. Ninguém fala sobre isso. Né? Mas quando você está no grande centro, Rio, São Paulo, você sente uma insegurança, ou Recife, ou nas grandes cidades, você sente uma insegurança, e você está procurando sair do país pelo motivo errado. O motivo para você sair do país, ou você emigrar, eu fiz isso há muitos anos, não foi por insegurança. Nem foi só por dar uma melhor oportunidade para os meus filhos, que eu também escuto bastante. Foi porque eu tinha o espírito de sair do país. Porque eu tinha a característica... O meu avô saiu de Portugal num navio aos 8 anos de idade, e chegou no Brasil. Né? Então, era uma aventura que o meu avô fez, meus avós fizeram. Então, eu achei que eu podia fazer também. Né? Mas, e saber que a sua família ficará longe. Né? Hoje, com a internet, você fica o tempo todo no WhatsApp com a sua família... Isso causa um benefício para você que está aqui, você acha que é um benefício, mas te impede de entrar na realidade do país que você chegou. Então, a sua adaptação só vai acontecer na próxima geração dos seus filhos, porque a sua geração não se adaptou, porque você continuou pensando como brasileiro aqui. Tá? Então, essa visão de onde é o melhor lugar para morar, não sei. Né? Vai depender muito do que você quer fazer. E outra coisa, aí você falou, mas o que eu vou fazer? Qual é o seu negócio? Né? Então, às vezes, muitas pessoas que têm capacidade, que têm formação, advogados, médicos, biólogos ou alguma coisa assim, que vêm para cá e acham que trabalhar com essa profissão, com essa função aqui, é muito longe. Eu preciso fazer a minha formação novamente. Eu preciso fazer os steps para o médico. Eu preciso revalidar meu currículo. Olha, você pode trabalhar na mesma área, em posições periféricas que não são a mesma que você fez, que te dão o mesmo propósito que você tinha antes. E às vezes um impacto muito maior. Exatamente. Eu conheço engenheiros que trabalham aqui com engenharia de sistema, engenharia de construção civil,
Ah, mas eu não tenho meu engenheiro, eu não sou engenheiro validado nos Estados Unidos. Olha, você não precisa. Para fazer isso, você tem o seu conhecimento de engenharia aplicado ao seu campo Ao de modelo. trabalho e você continua trabalhando com engenharia. Você não assina o projeto, mas não tem problema. Você está ganhando tão bem ou mais, né? O que na realidade americana hoje, o blue collar, né? O médio, média gerência, ganha tanto quanto o white collar, quanto o executivo. Né? E com a inteligência artificial, cada dia mais isso vai estar acontecendo. Então você pode entender o que você faz bem, o desafio é quase psicológico, né? É uma avaliação de si mesmo, quem eu sou, quem eu quero ser, o que eu quero fazer. E aí traçar o seu destino para isso. Né? Agora, amigo, eu acho que a Sofia nunca teve essa crise de identidade. Cara, como que a Sofia, você vê ela impactando a vida do médico e do sistema de saúde americano ou global? Porque eu não imagino que a Sofia, ela veio ou para o Brasil ou para os Estados Unidos. Ela pode alcançar qualquer um. Como é que você vê isso? Bom, vamos começar pela parte da eficiência, né? Médico não é digitador, né? Eu lembro, a gente Poxa. nasceu no Sírio, médico, enfermeiro, profissional de saúde, uma das enfermeiras mais renomadas do Sírio. A enfermagem do Sírio é brilhante, a Sim. alma do cuidado Sim. lá é brilhante. E ela falando, olha, o meu dedinho tá ficando velho, eu sei cuidar de gente, eu não quero ficar digitando. Legal. Muito legal. E ela dizia, olha, mas você de hora Olha em esse hora... alcance, né, cara? E ela, de hora em hora, tem que visitar o paciente para, além de todo o protocolo de perda e ganho de líquido, sinal vital, principalmente o paciente grave, ela tem que capturar como é a evolução do paciente, como ele está se sentindo, como dormiu. E a boa enfermeira e o bom médico têm um olhar clínico que a máquina não capta. Agora, imagina que eu conversei ali com o paciente, que é o que mais importa, e eu tenho que ir no computador agir como um digitador. E é o seguinte, saúde, quanto mais detalhado, melhor. Importa muito, né? Aquela dorzinha na costa do lado esquerdo tem um tipo de dor que é uma coisa, tem um tipo que é outra. Então, essa é a primeira parte. Como que a gente pode livrar os profissionais de saúde, disso que o Igor, Suca comentou, do tempo de cuidado para o paciente? Só para quem está chegando agora, mas tecnicamente, ou seja, de uma forma mais leiga, o que o Sofia faz? Porque às vezes as pessoas estão nos ouvindo e já foram pesquisar na internet, às vezes não. Sofia vai fazer o quê mesmo? A primeira parte é essa, é conseguir participar do momento do cuidado, seja uma consulta, seja no momento num beira-leito, e você conseguir escutar o que o médico ou o profissional de saúde está falando com o paciente e digitar automaticamente essas informações. Você já pensou isso? Essa é a primeira parte. Que muito tempo foi feito com gravador, para quem dava conta de digitar. Mas o interessante é o seguinte, a gente começou por aí, né? A gente chama isso de uma tecnologia médica ambiental. Você está no ambiente escutando e está digitando para o médico, ele depois revisa e faz o ajuste necessário e confirma. Hein? Só que aí olha o que o médico disse. Eu vou dar o exemplo agora do Hospital Einstein, mas uma clínica também serve esse exemplo. Einstein falou, nossa, eu tenho 330 manuais que descrevem o plano de cuidado de cada paciente. Como é que o cérebro humano vai lidar com a memória de 330 manuais? E vai lembrar cada detalhe. Isso me lembra manual de aviação, né? Toda vez que tinha um procedimento novo, você tinha que pegar, imprimir. Naquela época não tinha nem intranet, internet ainda. Você tinha que imprimir, mandar para todos os aeroportos, retreinar todos os pilotos. Já pensou? Muitas vezes a aeronave ficava no chão. Então, um problema de capacidade cognitiva. Então, às vezes você não consegue mudar de assunto. Lembrar de tudo. E hoje atualiza em tempo real. Tudo. A quantidade de novos conhecimentos, de protocolos de cuidado, medicações, testes clínicos é absurdo. São mais de 2 milhões de novos artigos médicos ao ano. Então, é natural que, num segundo momento, a gente entra pela eficiência e o próprio profissional de saúde pergunte para a gente, putz, será que dá para fazer um checklist aqui que, se for essa doença, você me lembra o checklist? Outra... Vou dar um exemplo que a gente tem a felicidade, a honra de estar com a Mayo Clinic, no programa de aceleração, o Mayo Clinic Platform Accelerate, é hoje o programa mais respeitado de inteligência artificial de saúde do mundo. O especialista de câncer de próstata, que é nosso mentor, disse, eu não sou um cirurgião cardiovascular, eu não tenho especialidade cardiovascular.
E o número 1 de impacto no tratamento do câncer de próstata são condições específicas cardiovasculares, porque se eu erro a mão na medicação, ele não vai morrer do câncer de próstata, ele pode morrer de condições Que coisa. cardiovasculares. Então, o conhecimento da cardiologia é fundamental para mim, mas eu não tenho. E muitas vezes eu tenho que transferir o paciente para lá, ele vai demorar um tempo até a consulta, e o histórico desse paciente, por mais que esteja no sistema, não vai o mesmo do que se eu tivesse com uma IA comigo, conversando sobre o paciente. Então, no segundo momento, a Sofia se torna a inteligência para o médico e para o profissional de saúde. Só eu, como médico, eu sou cirurgião de quadril, cara, quantas vezes você liberou um paciente e quando ele volta, eu falo, cara, era para ter feito tal pedido e eu não fiz. Ou, da maneira como você está colocando, quantas vezes, por desconhecimento, o próprio paciente não descreve situações relevantes para o caso dele. E uma pergunta faria toda a diferença. Percebe? E a IA pode lembrar essa pergunta. A IA, por ter esse conhecimento vasto, ela contribui tanto com o médico, quanto com o paciente e com o sistema, que a efetividade do sistema é completamente diferente. Total. Tem um indicador que é sobre aderência. Né? A gente tem hoje quase que metade dos tratamentos prescritos ou não tem aderência ao paciente, por uma questão de adaptação do estilo de vida, ou são tratamentos que não são os ideais. Isso por quê? Porque a gente precisa melhorar, impulsionar essa conversa médico-paciente, tirando esse tempo da burocracia, mas ajudando também o médico a se lembrar dos protocolos, das novas pesquisas, dos novos medicamentos. Então, você consegue, de cara, já pegar uma grande parte dessa aderência e dessa precisão do tratamento e aumentar com o simples uso de uma tecnologia como essa. Olha só, Marcelo e Fernando, cara, como é que vocês veem uma mudança tão, digamos, histórica na desenvolvimento da tecnologia e como transformar isso na cultura? Na Medstation, o Igor tem um termo que ele sempre fala, que é o jeito Medstation. Como associar essa cultura com a Medstation ou qualquer uma outra empresa? Uma coisa que a gente está vendo com a transformação de AI, e isso é muito interessante, porque um dos primeiros impactados vão ser os desenvolvedores, né? Vai ser as próprias times de tecnologia que vão ganhar uma produtividade, ou já estão ganhando. Eu tenho casos comprovados, a gente acompanhou aventuras apresentando no Gartner, em média 50% do tempo do desenvolvimento. A mesma coisa vai acontecer em saúde, a mesma coisa vai acontecer no ambiente legal, né? Os advogados. Mas, na verdade, a gente tem uma falta de médicos, de advogados e de desenvolvedores muito grande. Sim. Então, há muita dificuldade de se ampliar. Então, o que eu acredito o jogo agora é quem souber adotar isso melhor na sua jornada. E mais rápido. Mas não é nem só o mais rápido. Outro dia eu estava conversando com o meu sócio e a gente brincou que é quase que como se as pessoas tivessem descoberto uma caixa de ferramenta, pegaram o martelo e agora tudo é prego. Então eu vou usar AI para tudo, eu vou martelar tudo. Não, isso não vai dar certo, né? Então existem momentos da jornada onde faz muito sentido. A Sofia achou um momento brilhante, que é o momento de, em vez de eu perder tempo digitando ou prestando atenção ou pensando na próxima pergunta, eu me dedicar ao paciente que está ali, eu pegar os sinais vitais, eu fazer, de fato, a consulta médica, né? Quando a gente pensa no advogado, quando a gente pensa no programador, é a mesma coisa. Eu quero que ele entenda a dor do cliente, eu quero que ele pense na jornada. E aí, quando a gente fala de, por exemplo, ensinar os médicos a usar a Sofia, nós vamos entrar muito com change management. A gente vai ver disciplinas que são usadas em software há muito tempo, como design thinking. Eu lembro quando eu fiz, de novo, eu tive o privilégio de morar lá na Califórnia, eu fiz Stanford e eu tive a oportunidade de participar de um bootcamp, né? São 2 dias, 3 dias, que a gente foi dentro de uma empresa chamada IDEO que bolou esse processo de design thinking e lá em Stanford eles têm uma coisa chamada D-School. E no processo lá, uma das coisas que eles falam é você tem que procurar um pouco os outliers para você entender, às vezes, os pontos distintos, né? De interesses, de problemas, porque tem uma piada outro dia que eu ouvi, os desenvolvedores não precisam ficar preocupados, porque agora o AI, a única coisa que o cliente precisa saber é o que ele quer. Então, como ele não sabe o que ele quer, nós desenvolvedores estamos salvos, né?
E a piada é interessante, mas na prática, né, as pessoas têm uma boa ideia, elas vão começar a fazer, mas o AI ele vai chegar até um ponto, né? Ele vai me dar vamos chamar assim, o good enough. Quando a gente está falando de medicina, ou quando a gente está falando do direito, ou quando a gente está falando de um software de missão crítica, o software controla aviões, você vai querer que tenha um pouco mais de profundidade, né? E o que eu acho é que o ser humano ele vai ter que se adaptar um pouco mais a entender que ele vem dar essa profundidade, ele vem dar esse duplo check, e o AI ele vai conseguir ser o nosso copilot. Então, a grande mudança agora é a gente vencer um pouco a ansiedade e um pouco do medo, até se eu puder usar essa palavra, da pessoa de que, pô, mas a AI ela vai fazer o meu trabalho. Não, ela não vai fazer o seu trabalho, ela vai te ajudar a fazer o seu trabalho melhor. Mas para ela te ajudar a você fazer o trabalho melhor, você tem que estar preparado para abraçar essa nova tecnologia. Isso aconteceu, a gente não se lembra, mas o meu primeiro celular ele só servia para falar no telefone. Só falava. E ele, como ele era muito pesado, eu acho que se eu arremessasse em alguém... Quando tinha sinal, né? Isso. Mas como ele era muito pesado, se eu arremessasse na cabeça de alguém, ele servia como uma arma também. Mas hoje em dia eu brinco que o telefone ele quase não é usado para você ligar, né? Ele é usado para várias outras coisas. A gente se adaptou a isso, né? A gente se adaptou a ter uma tela com a gente. Nós vamos nos adaptar. Vão ter mazelas, vão ter trade-offs, né? Como a gente já vê hoje com redes sociais, com o uso abusivo do celular, e nós vamos ter que nos adaptar, regular, aprender a lidar com essa nova tecnologia. Mas a verdade é que o grande desafio agora, ele é social. Teve uma empresa de integração que a gente apoiou muito, a Digibi, ela entrou no mercado americano, ela já está bastante forte, acabaram de fazer uma aquisição de uma empresa aqui nos Estados Unidos, e um dos founders, o Peter, que é o inventor da plataforma, ele sempre falava que a integração ela não era um problema técnico, era um problema social. Porque você tinha que pegar desenvolvedores de várias plataformas, o cliente, e combinar com eles, olha, eu preciso ir aí bater na sua porta e acessar a sua API, né? Entrar lá e fazer... E a grande questão era como é que você unia todo mundo, definia o que vem na integração, o que não vem, qual pacote, e fazer aquilo tudo funcionar. Esse desafio sempre esteve lá. Uhum. Ele vai continuar existindo agora com a AI, ele vai ser ampliado. A gente tem o receio das pessoas como, eventualmente, um obstáculo da adoção dessa nova tecnologia. Mas a verdade é que se a gente se preparar para fazer o change management, para entender essa ansiedade, para mostrar os benefícios, nós vamos dar um salto quântico. E o que não dá é para ficar parado esperando e não se adaptar ao AI. Isso é perigoso. Sim, mas Fernando, quando eu falo de velocidade é porque eu acho improvável que um cliente ou um paciente que após exposto a uma solução tão interessante para o colega, para o paciente, para o sistema, uma vez que ele migrou do ambiente que ele estava para esse novo, ele vai pensar em retornar para o ambiente antigo, porque essa questão de, aí Fernando comentar, muitos vão resistir. Sim. Muitos profissionais falam, não, cara, eu sempre fiz desse jeito, eu não vou mudar não. E eu não sei se hoje o momento permite essa não mudança. Mas nós estamos no momento, a tecnologia chegou num ponto em que as pessoas que não entendem tecnologia podem usá-las. Tá? Então, mesmo nas resistências que a gente tem hoje, mas eu sempre fiz assim e eu resisti à tecnologia porque eu era obrigado a aprender a usar uma ferramenta complexa, o computador é uma ferramenta complexa, os softwares são mais complexos, que eu tinha dificuldade de usar e no procedimento manual era mais simples, era uma repetição do que eu fazia há 20 anos atrás. Então você tinha a desculpa do procedimento, eu não vou me adaptar a uma nova tecnologia, porque afinal, aliás, essa já é a 4ª, 5ª vez que trocam o software aqui, e eu nunca precisei disso. Tá? A tecnologia com a inteligência artificial chegou no ponto que você não precisa mais se adaptar à tecnologia, ela se adapta a você. Então nós estamos naquele momento de transição em que a Sofia, outros sistemas mais, vão entender o que você precisa e vão propor para você, não como você vai fazer aquilo, mas como atingir o resultado necessário. Então você não vai mais registrar no software a sua ação. Essa vai estar já automatizada. Incrível. Você vai colocar no software o que você quer fazer, ele vai te ajudar nas suas decisões,
nos seus procedimentos e na forma de registrar isso para que as próximas gerações saibam como fazê-lo. Tem muito mais propósito, né? Exatamente. Ou seja, não é só pegar o martelo e dar no prego, é o que eu quero atingir aqui. Eu quero colocar aquele quadro na parede, então eu preciso ir atrás desse resultado. O objetivo não é martelar o prego, é pendurar o quadro na parede. Exato. Que pode não ser com prego, pode ser um parafuso, pode ser uma cola, pode ser uma outra forma de fazer diferente. Que a inteligência artificial, por saber de todas as formas possíveis, vai te indicar, olha, o seu martelo é muito bom, o seu prego é muito bom, mas aqui é melhor botar uma colinha. Gente, você vê que a conversa é tão boa, a gente ficaria o resto do dia aqui, né? Mas, Igor, você que é o pai da Sofia, que palavra você dá para esse brasileiro que ele está em algum lugar, cara, construindo algo fantástico que às vezes nem ele percebe quanto aquilo pode impactar a humanidade. Eu sei que você gosta muito de pensar sobre esse tema. Você que está vivendo essa oportunidade, começou Sofia no Sírio, expandiu para o Brasil, agora está um tempo aqui nos Estados Unidos, mas sempre com essa visão global. Que palavra você tem para esse empreendedor e para esse founder? Continua sonhando e continua indo. Tem aquelas frases, a diferença de um sonho pequeno e um sonho grande é nenhuma. Então vamos sonhar grande, continua indo, mas principalmente acreditar no talento, na perseverança e na adaptabilidade que a gente aprendeu lá na nossa raiz brasileira. Isso. Confia que a gente consegue. Só como exemplo, o primeiro congresso do mundo de inteligência fundacional clínica foi em Stanford, no início de 2024. E eu tive a honra de apresentar no Historical Corner de Stanford, olha só, que é onde as grandes descobertas são, pelo primeiro modelo do mundo treinado para interoperabilidade de dados. E ele foi reconhecido pela banca por isso. Esse é o primeiro. E está lá, tem um nome chinês que a gente fez em parceria com autores chineses. Na época não tinha recurso computacional fácil. A gente teve que achar em Taiwan, Singapura, com apoio dos americanos e dos chineses. Mas tem o nome Igor, tem o nome Bruno, né? Um funcionário meu brilhante e a gente apresentando. Mesma coisa sobre o programa da Mayo Clinic. E eu nunca imaginaria estar desenvolvendo IA de fronteira com o hospital número 1 americano. É só um sonho que consegue fazer isso. Incrível, então, continua sonhando, continua indo e continua acreditando, né, que as coisas vão acontecer. Como a gente não sabe, mas vai. Deixa eu interromper aqui. Na verdade, o seu sonho sempre vai estar alimentado pelo seu desejo, pelo seu propósito. E quando eu vim para esse país, eu não tinha com quem conversar os meus sonhos. Eu tive que criar uma rede de relações. Eu tive que desenvolver isso. Hoje, 25 anos depois, nós somos essa rede de apoio. Privilégio, né? O ecossistema, você tem que entrar e ir para os Estados Unidos, ir para Miami, conhecer o ecossistema. Eu sempre estendo a minha mão e muito prazer, ecossistema. Eu sou ecossistema, você é o ecossistema, todos nós somos. Essas redes de relações criadas fazem com que você consiga entender o seu sonho e chegar adiante. Né? A sua rede de apoio, a sua rede de emergência tem que ser criada onde você vai estar. Então, com isso que o Igor falou, que eu respeitar o sonho, seguir, procurar o sonho e compartilhar o sonho com as pessoas que pensam como você. É isso aí. Marcelo, porque o Fernando adivinhou que eu ia falar para você. Qual a importância dessa empresa, dessa pessoa, desse brasileiro que vai vir, de estar no ecossistema? Como esse ecossistema pode contribuir com ele? Isso chega a ser engraçado, né? A primeira vez que eu morei fora, eu morei no Canadá. E é impressionante, eu tinha de estudar inglês, é impressionante como você às vezes se sente sozinho. Poxa. Lá eu entrava na escola, estava de noite, eu saía da escola, estava de noite. Mas é impressionante o quão rápido você encontra outros brasileiros e as pessoas começam a se ajudar. Eu acho que o brasileiro, às vezes, ele tem uma síndrome do vira-lata, né? Ele acha que ele não vai conseguir conquistar, e aí o Igor colocou muito bem do sonho ser grande, mas eu acho que mais do que isso, outro dia eu falei isso, eu quero falar aqui com muito cuidado, assim, às vezes o brasileiro tem um preconceito, né? Ele fala assim, não, mas pô, eu saí do Brasil, então eu fui estudar no Canadá, não era para eu conhecer brasileiros,
era para eu conhecer americanos ou canadenses. Graças a Deus que eu não tive essa ideia, né? Porque eu conheci a minha esposa no Canadá. Olha só, cara. Imagina só, e ela, claro, é brasileira, Silvio. E eu falo para você que, assim, quando as pessoas vêm para cá e elas procuram o ecossistema, o ecossistema, ele te abraça e ele te ajuda com coisas que você não imagina. O Brasil Florida Business Council foi o primeiro ecossistema que eu encontrei, agora nós estamos expandindo, né? Então, você tem ecossistemas como Manatec, que abraça também empresas latino-americanas, além dos brasileiros, o Conrado está lá ajudando a gente, tem agora aqui a nossa Meditech, que a gente está cada vez mais juntando, né? Empresas como Evantes, Tabia, Medicard, Sofia, MV, TOTUS, quer dizer, olha só a fortaleza acontecendo aí, mas o que eu ia te falar do Brasil Flórida, eu cheguei no primeiro evento, as minhas preocupações eram, eu cheguei e eu tive que alugar uma casa, eu aluguei uma casa. Como você falou, eu tinha um propósito, eu sabia, eu ia trazer a TOTUS para cá, eu ia ajudar startups brasileiras para cá, era a minha tese que eu tinha feito nos 2 mestrados, era isso que eu queria fazer, eu sabia o que eu queria. Mas eu tinha também os problemas do dia a dia, eu precisava conseguir comprar um carro, conseguir alugar uma casa. Ao eu estar naquele ambiente, eu estava trocando de casa e eu ia ter um problema porque aquele financiamento que estava tudo certo com o banco americano, tudo certinho, começaram a dar algumas exigências, porque eu não tinha exatamente o histórico de crédito que eles estavam acostumados. O Banco do Brasil resolveu meu problema em 20 dias. Olha só. Quando falaram para mim o Banco do Brasil, aquele preconceito vem aqui atrás e fala assim, pô, mas eu vou usar o Banco do Brasil. Claro que eu vou usar o Banco do Brasil. Claro que eu não vou ter preconceito com o brasileiro. É engraçado porque... Ele sabe das suas necessidades, né? Mais do que isso, eu fiquei amigo, eu vi várias pessoas resolverem outros problemas com o Banco do Brasil aqui, e como vários outros bancos que estão aqui, o Nubank, Itaú, BTG, enfim, mas o Bradesco agora, a verdade é que tem muitas empresas brasileiras e tem muito negócio para ser feito aqui. Claro, você deve fazer negócio com o americano, você veio para cá para isso, você vai fazer negócio com o latino-americano, mas não esquecer desse ecossistema. Além desse problema que eles resolveram para mim, quando eu estava abrindo a empresa, poxa, o apoio da TOTUS, sim, claro, mas eu sou um canal, eu sou aqui uma startup. Como eu falei, a gente veio com o modelo de startup. Então, eu estou empreendendo pela minha 3ª vez, vamos colocar assim. E nesse empreendimento você tem que caixa é rei, você tem que cuidar das coisas, né? Uhum. E para você cuidar disso, tudo precisa de um pouco de criatividade. Foi a Sueli, a presidente do Brasil Flórida, que me ajudou a abrir minha cabeça e falou assim, mas escuta, por que você está contratando full time? Aqui não é mais o Brasil. Você pode contratar part-time, inclusive você pode usar o Jaime, que está aqui comigo, que entende pra caramba tecnologia, que já trabalha, para ele ir nos eventos com você. Eu falei, pô, puxa ideia. E era uma coisa que a gente não sabia fazer. E tem várias outras dicas, eu não vou ficar aqui me expandindo, mas assim, foi tudo antes de começar. O meu primeiro cliente nos Estados Unidos, a Brasil Outdoor, essa história é engraçada. Eu cheguei no aeroporto com 13 malas. E era isso. Foi isso que a gente trouxe. A gente deixou tudo da casa lá no Brasil. Então, eu tenho essa questão, o Fernando comentou, né? O mindset global, ele tá com a minha família desde sempre, né? Meu pai, nascido no Egito, a família veio para o Brasil. Então, eu sempre tive essa curiosidade de jogar na primeira liga, né? Eu jogava basquete, eu vi os jogadores da NBA, eu olhava e falava assim, mas se esses caras jogam só entre eles, a gente nunca vai ter nunca vamos chegar lá. Uhum. Quando o Dream Team foi liberado para jogar nas Olimpíadas, eu falei, bom, agora o resto do mundo vai chegar no mesmo nível. Hoje a gente assiste basquete, eles estão no mesmo nível. E eu vejo as empresas brasileiras vindo para cá com a mesma... Se a gente deixar o mercado americano como algo inatingível, a gente nunca vai chegar no mesmo nível. Aí eles, quando vêm para o Brasil, tomam o mercado. Então, precisa ter essa... E buscando esse alcance e tudo, quando eu cheguei aqui com as 13 malas, um amigo meu que já morava aqui indicou uma empresa de transporte. Eles foram me buscar lá no aeroporto. E naquele dia acho que tinha dado algum problema, o voo chegava cedo. E eu confesso, quem veio, o Maurício veio me buscar, eu falei, pô, ele tá carregando todas as malas, vou lá ajudar, carreguei as malas com ele. Eu falei, não faz sentido isso. E ele tinha uma Suburban enorme, eu coloquei tudo e aí não ia caber todo mundo, então eu pus as 13 malas, elas pegaram um Uber, alguma coisa assim, e eu entrei com ele no carro e eu fui batendo um papo com ele, conhecendo ele. Ele era o dono da empresa que fazia os transportes, brasileiro, ele ia abrir uma loja na sequência, ele já fazia
a venda de picanha, etc e tal, e eu tinha morado na Califórnia, não conseguia comprar picanha, eu falava, você resolveu meu problema, eu preciso ser seu amigo. Como é que eu te ajudo? Ele foi meu primeiro cliente de Proteus nos Estados Unidos. Quando ele abriu a primeira loja, nós apoiamos e fizemos, colocamos o ponto de venda, depois o back-office, assim por diante. Hoje a Brasil Outdoor tem Remember, né? Chamava Brasil Outdoor, que era o site. Hoje Remember, ela tem loja em Miami, loja em Weston, enfim. Então, assim, esse ecossistema, você tá próximo de quem te acolhe e de quem vai te dar as dicas e vai te contar, como o Fernando falou, os erros já cometidos, ele é muito importante. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, Neymar. E assim, tem muitas diferenças. Tem que... uma vez eu ouvi uma expressão de que pato novo não mergulha fundo. Eu não gosto muito, porque eu também acho que a gente, para inovar tudo... Então, eu entendo, a gente precisa ter um pouco de cautela, mas o olhar novo, né, o fresh look, ele também te dá uma nova perspectiva. Total. Então, toda vez que alguém vem para cá e ele interage com esse grupo aqui, com nós 4, na verdade a gente também aprende. A gente aprende um novo negócio, a gente aprende... E tem essa troca. Essa troca, ela não é tão fácil de ser feita direto com o americano, porque ele não te conhece. Eventualmente ele não confia em você. Quando eu fui para Boston, o que eu percebi lá, Boston, ela tem, ali naquela região de Cambridge, na cidade de Boston, tem mais de 100 universidades ali. Então eles acostumaram que aquela população, ela é... Sim, flutuante. Flutuante, obrigado. Então, como ela muda muito, as pessoas acabam não criando relações com quem está na faculdade ou com quem é o estrangeiro, porque ele fala, você não é de Boston. E já você vai embora. E já você vai embora. E isso vai acontecer aqui na Flórida de uma outra forma. Aonde você consegue rapidamente ter uma rede de apoio e encontrar é com os brasileiros para quem está vindo para cá. Claro, precisa tomar um pouco de cuidado, fazer o vetting, porque infelizmente às vezes você tem grupos que não estão ali para te ajudar, né? Mas a verdade é que quando isso você... Isso em qualquer lugar. Mas tomar um pouco de cuidado para não ter preconceito, porque é engraçado, as pessoas às vezes têm preconceito com o brasileiro ou tem... aquela síndrome do vira-lata que te fala, eu não vou conseguir fazer, e ele acha que o brasileiro que está aqui, ele tem aquela lei de Gerson, né, que ele quer dar um jeitinho. Eu acho que, na verdade, tem que olhar para isso como o Igor falou. O brasileiro, ele se adapta muito bem, ele é muito criativo. É resiliente. Ele é muito resiliente, porque a nossa economia nos fez ser. Tem um certo? bom humor. Que não, impressionante. Que não uma facilidade cultural de fazer amigos, de se relacionar, né? E não pode perder isso. Isso é parte da nossa cultura, tem que trazer para cá e se adaptar à cultura americana. Tem regra, tem lei, as coisas funcionam. Como o Fernando falou, não é tão regulado, mas aqui as coisas funcionam. Algumas pessoas falam, poxa, eu saí do Brasil por causa da segurança. Eu saí do Brasil por causa do cotidiano. Aí as pessoas olham e falam assim, como assim? Eu falo, eu queria dar um salto de qualidade para eu levar mais qualidade de volta para lá e para eu competir no mesmo nível. Mas quando eu falo do cotidiano, o legal aqui é que as coisas funcionam. Então tem que vir para cá sabendo que a expectativa de todo mundo é que funcione. É isso aí. Então você vai vender um produto, ele tem que funcionar, ele tem que ter qualidade, ele tem que ter um bom serviço de entrega. Tem que entregar resultado. Tem que entregar. Desde que você parta desse pressuposto, tem um monte de brasileiro aqui também para te ajudar. Isso. Né? E o Brasil tá lá, a gente quer ajudar, quer gerar. Eu tenho metade da minha empresa tá lá. Nós sempre ajudamos os empreendedores estão vindo para cá e todo mundo sabe. Outro dia eu estava conversando, acho que até o resultado daqui, voltando lá para o Brasil e ajudando a gente a ter mais pessoas. Pô, a gente tem contratado pessoas da Brasa que estão na USF ou que estão na FIU, que são a Brasa é a Associação de Brasileiros mundial, não é só aqui nos Estados Unidos. De estudantes brasileiros. De estudantes brasileiros, né? E tem sido muito interessante, porque são cabeças incríveis. Verdade. Né? E que estão aqui estudando, que podem fazer o seu estágio global, né? Ser um trainee aqui contigo. Então, assim, tem muita coisa para aprender, para falar, mas respondendo sua pergunta, eu acho que ter a rede de apoio e lembrar que essa rede de apoio está junto com brasileiros, não são redes de networking. Não. São redes de apoio que acreditam, tem muita gente séria e que acredita que tem que apoiar quem quer vir. Não vai fazer o trabalho por você, não tem um mapa da mina, mas vai te apoiar. Não tem a bala de prata, não tem mas bala tem de como prata. construir. Gente, eu queria agradecer demais, primeiro, o Igor, o pai da Sofia,
Eu sei que vai impactar esse mundo inteiro. Marcelo, Fernando, agradecer você da nossa audiência. Ativa o sininho, nos segue e você vai contribuir conosco nessa transição desse brasileiro para conquistar o mundo. A gente fica muito feliz de estar com vocês.